Vale da Amoreira é um dos livros de autoria de Alceu Natali, que começa a ser publicado neste canal em partes ou parágrafos e deverá levar cerca de 2 anos até que seja postado por completo. Não perca nenhuma parte deste livro. Asseguro-lhes que vocês irão ficar fascinados com o desenvolvimento e especialmente com o desfecho dessa história que aconteceu de verdade, numa cidade do estado de São Paulo e que chegou ao conhecimento do Alceu somente através de sua percepção extrasensorial. Este é o prefácio do próprio Alceu. Eu não sou nada talentoso e tenho levado uma vida menos de cidadão da polis do que de um anacoreta como Santo Antão. Por isso não tenho nada de importante para contar. Sou uma daquelas 10 pessoas medíocres que, segundo Carl Jung, não valem uma pessoa de valor. Porque, de acordo com este famoso psiquiatra, a natureza é aristocrática. Apesar das limitações impostas pelo meu ordinarismo, descobri que a natureza é democrática e trata de igual para igual os bem-nascidos e os mal-nascidos. E é por isso que um plebeu tem tanto para criar e revelar quanto um nobre. Tentarei comprovar isso e outros fatos curiosos e extraordinários da vida neste romance, que é baseado numa experiência sincrônica que tive e que pude constatar ser real 25 anos mais tarde. Então, gostaram deste prefácio simples e bem sincero? Neste vídeo será publicado apenas o primeiro parágrafo, que funciona como uma apresentação dos 2 principais personagens da história, Tilly e Onedim. Muito bem, vamos então à narração do primeiro parágrafo. Embora real para Onedim, para os leitores que conhecem pelas suas sensações orgânicas e ignoram pelas suas percepções extrasensoriais ainda não desenvolvidas, tudo o que se passa no decurso do tempo entre seus nascimentos e suas mortes, esta história pertence ao gênero chamado ficção. Ela é um disco voador, um abominável homem das neves, um Abraão e um Moisés, um monstro do Lago Ness, um Jesus de Nazaré, um interno de manicômio que vê o pênis do sol balançar e provocar uma forte ventania, e um externo que vê uma rainha inglesa deitada ao lado do seu ministro no fundo raso das margens do mar da Galileia, lançar um doce sorriso até a superfície de suas águas tranquilas e cristalinas, em plena Palestina do 1º século da Era Comum. Ela parece ser o produto de mentes malignas e doentias, pois são esses os nomes que recebem, aqueles que dão à providência conotações míticas emendadas com frases prolixas e sem nexo. Onedim não era santo, nem satânico, nem tão burro, e muito longe de ser brilhante. Mas, às vezes, surpreendia com certos algoritmos rudimentares, que continham uma lógica tão improvisada que beirava o lirismo. Por isso, ele certamente ganharia a simpatia de Alberto Faria,
pois ele era um latino que conservava a ficção poética do canto melodioso da cigarra, sem acusá-lo de rouco e desagradável. E conservava também o realismo fantástico da vida exuberante que existe dentro de um sonho, sem acusá-la de prosaica e ilusória. No entanto, quem não conheceu Tilly como o Onegin conheceu, dificilmente deixará de chamar essa história de esquisitice. Mais difícil do que acreditar nessa história foi contá-la. Para Tilly, teria sido uma agrura que acarretaria nas inevitáveis futilidades e inconveniências quando se tenta convencer ouvidos brasileiros de que a música popular britânica é a melhor de todos os tempos. Para todos os mortais, é o tempo desperdiçado quando se tenta resgatar o verdadeiro espírito da época em que se viveu. É semelhante ao que Doris Lessing escreveu sobre a tentativa de se reproduzir o ambiente moral de uma era como sendo o mesmo que tentar reproduzir a qualidade de um sonho, pois nenhum tipo de comunicação é possível, a menos que outra pessoa tenha tido o mesmo sonho que você teve, e disso você não poderá ter nenhuma prova ou garantia, mas somente confiança e fé. Ainda assim, Onegin estava convencido de que seu inseparável amigo Tilly não desaprovaria sua ousada tentativa de reproduzir aqui a qualidade da inusitada experiência que ele viveu e que Onegin pôde constatar com assombro. Porém, muito mais difícil ainda foi fazê-la deixar o âmbito das ideias e entrar no das letras, especialmente para alguém como Onegin, um sexagenário que pouco leu e nada escreveu. Muitos times dos sonhos se tornaram realidade apenas no papel, e deste jamais saíram muitos projetos faraônicos e outros tantos bem-intencionados e elaborados. Esta história, no entanto, nunca concebeu planos e esboços, e nem conheceu a forma escrita. Ela deu vida a si mesma, alheia às disposições e convicções humanas e à vontade de Deus. Ela inseminou-se, desenvolveu-se e pariu-se, sem auxílio de proveta, barriga de aluguel ou parteira. Ela se fez luz sem a pretensão de atingir a dimensão de universos. Insciente da sua condição de uma das inumeráveis e pequenas cândidas manchas na imensidão das trevas e que só não são percebidas por quem dentro delas habita. Na verdade, foi Onegin quem se intrometeu em sua vida, tentando cercear sua liberdade primordial e confiná-la numa resma de papiro rabiscado. Mas se Onegin não a escrevesse, talvez ele passasse o resto da vida em conflito por ter transformado uma promessa cumprida num segredo não compartilhado que implicasse numa responsabilidade cujo peso ele jamais pudesse suportar. E se ele sucumbisse, ele jamais se perdoaria. Na mesma medida em que os amantes do saber jamais perdoariam o mundo
se este lhes tivesse negado a genialidade de um Platão por falta da personalidade extraordinária e inspiradora de um Sócrates.